Fala pessoal, tudo bem? Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre adubação de flores em vasos e nele eu comentei que na sequência eu faria um outro vídeo falando mais especificamente sobre a adubação de árvores, de frutíferas e de arbustos, porque eu sigo uma rotina um pouco diferente. E como hoje é o dia que eu faço a adubação das árvores aqui do terraço, eu resolvi gravar o vídeo. Nesse último ano e pouco que eu comecei a cultivar frutíferas aqui no terraço, eu fiz uma série de ajustes nos produtos que eu uso para adubação e agora acho que eu cheguei numa rotina bem boa, que eu vou compartilhar com vocês. Eu tive resultados excelentes nos últimos 6 a 8 meses, então todas as frutas que eu tenho aqui floresceram muito bem, frutificaram bem e seguraram bastante fruta. Eu tenho um problema aqui que os passarinhos acabam comendo tudo no final das contas, mas as árvores também estão produzindo bastante. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ser breve, direto ao ponto, então eu vou falar primeiro dos produtos que eu uso de forma recorrente e alguns outros produtos que eu uso de forma mais pontual ou sob demanda ali, quando as plantas precisam. Como sempre, vou colocar o nome de todos os produtos e as dosagens que eu falar aqui na tela para ficar mais fácil de acompanhar, mas também vou colocar na descrição do vídeo, caso alguém queira copiar ou salvar posteriormente. E antes de começar, eu queria só lembrar que eu estou falando da adubação de árvores e arbustos em vasos. Nos vasos, a gente acaba colocando água muitas vezes, por semana, e acaba que os nutrientes acabam drenando e o solo vai ficando pobre muito rapidamente, muito mais rapidamente do que uma planta plantada no solo. Por isso a rotina é bem diferente. Começando então pelo primeiro e mais importante, que é o adubo NPK solúvel em água, e aqui eu uso o mesmo adubo que eu uso para as plantas com flores, que é um adubo NPK 20-20-20 da marca Plant Prod. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui o adubo então. Como vocês podem ver, essa não é a embalagem original, porque a embalagem original dele tem 21 ou 22 quilos, mas você consegue comprar fracionado no Mercado Livre. Então essa daqui é de 2 quilos e você consegue encontrar até de 500 gramas, 250 gramas. Esse adubo, como vocês podem ver, tem uma coloração azul, que é tradicional dos adubos de uso profissional. E por que eu uso esse tipo de adubo? Por dois motivos. Primeiro, a qualidade dos macro e micronutrientes aqui nesse adubo é superior aos adubos de uso amador, os mais tradicionais que você encontra em loja de jardinagem, nos garden centers. E quando eu falo de matéria-prima de qualidade superior, isso significa que a planta tem mais facilidade para absorver os nutrientes que estão aqui no adubo. E outra diferença muito importante é a solubilidade desses adubos em água. Enquanto os adubos mais amadores você mistura na água e muitas vezes ele não dissolve completamente, fica um resíduo ali no fundo que acaba ficando no vaso e acumulando no vaso ao longo do tempo, causando queima nas raízes, Esses adubos não. Se você faz a diluição na proporção correta, não fica nenhum resíduo, então ele dissolve completamente e você diminui muito o risco de ter queima nas raízes por causa de acúmulo de sais no solo. Esses adubos importados custam quase o dobro do que um adubo nacional, mas no final das contas eles duram tanto tempo que acho que no longo prazo isso não faz muita diferença. Então essa embalagem de 2 quilos eu paguei mais ou menos R$100, e para árvores eu consigo usar essa embalagem, eu consigo diluir 4.000 litros, que dá para vários e vários anos. Então você está gastando R$100 num adubo importado em vez de talvez R$50 no adubo nacional, parece uma diferença grande, mas quando você está pensando no decorrer de, 5 anos, é uma diferença muito pequena e eu acho que vale a pena. Falando da dosagem, então, eu uso uma dosagem inferior ao que eu uso para plantas com flores, porque as árvores não têm o mesmo ritmo de crescimento do que as plantas anuais, que a gente planta, que florescem o tempo todo sem parar. Então eu faço uma mistura, uma diluição com 100 ppm de nitrogênio, ou seja, 100 parte por milhão de nitrogênio. E para esse adubo, que é 20-20-20, isso significa meio grama de adubo por litro de água, ou 1 grama de adubo a cada 2 litros de água. Como hoje é dia de adubação das árvores aqui, eu já estou com a mistura pronta, eu vou mostrar como eu faço a aplicação na jabuticabeira aqui atrás de mim. Eu estou com um balde aqui embaixo com uma quantidade grande de solução, porque eu vou aplicar em várias plantas, mas o resultado é basicamente isso aqui que vocês estão vendo, fica uma solução azul bem clarinha, e a dosagem que eu aplico são 2 a 3 litros por planta. Então os vasos maiores aqui, com mais de 120 litros, eu coloco 3 litros de solução, e os vasos menores até 100 litros, 100 litros de volume do vaso, eu coloco 2 litros de solução. Então não tem muito mistério aqui, eu faço a aplicação bem devagar, para dar tempo da solução saturar bem e entrar bastante em contato com as raízes. Então vou fazer a aplicação aqui para vocês. Esse dosador tem 1 litro, então fica fácil de eu fazer a aplicação. Então, $3 litros.
Como vocês viram, eu fiz um pouco da aplicação para cá, um pouco para lá e um pouco para lá, de tal forma que tem a cobertura total das raízes, principalmente nesse vaso aqui, que é um vaso bem grande, ele tem 80 centímetros de diâmetro. E falando agora sobre a frequência, diferente das plantas com flores que eu faço aplicação semanal, para árvores que têm um crescimento um pouco mais lento do que as flores, eu faço uma aplicação mensal. E aí eu faço aplicação mensal o ano inteiro. Mesmo se está frio, se é inverno, não importa a época do ano, uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo do mês, eu venho e faço a aplicação do adubo em todas as árvores. Se você quiser seguir uma rotina simplificada de adubação usando um produto só, esse é o produto que você vai usar. O adubo NPK, que tem macro e micronutrientes, é o mais importante para as plantas, principalmente quando a gente está falando de plantas em vasos, que tem muita perda de nutrientes por causa da irrigação. Vou falar agora do próximo produto que eu uso, que são adubos orgânicos. Quem assistiu o vídeo anterior sobre a adubação de flores vai lembrar que eu comentei que para flores anuais de crescimento rápido e ciclo curto, né, ou seja, plantas que duram ali menos de um ano, eu não faço o uso de adubo orgânico, porque o tempo de liberação desse tipo de adubo, né, o tempo entre você aplicar no vaso e ele estar disponível para a planta, é grande e acaba que não faz sentido para uma planta que tem ciclo curto e tem alta necessidade de adubo constante. Mas quando a gente está falando de árvores e arbustos, que são plantas que vão ficar vários e vários anos no mesmo vaso, aí muda um pouco o desenho, porque você pode fazer a aplicação de um produto que vai demorar para estar disponível para as plantas, porque a planta vai continuar no vaso por um tempão. Então, para esse tipo de planta de vida mais longa, né, árvores e arbustos, no momento do plantio, eu faço a mistura de humus de minhoca no substrato, preenchendo mais ou menos 5 a 10% do volume do vaso. Então, por exemplo, se um vaso tem 100 litros, eu vou colocar 90 litros de substrato e 5 a 10 litros de humus de minhoca. E aí, a cada uns 3 meses, eu faço uma adubação com adubo orgânico. Antes, eu comprava os adubos, né, torta de mamona, farinha de osso, e fazia aplicação em cada vaso, mas recentemente eu encontrei um produto que eu tenho usado e que eu gostei bastante. Ele é vou mostrar para vocês. O produto é esse aqui, ele se chama Mr. Spike, e isso aqui não é uma propaganda, não estou sendo patrocinado, mas basicamente eu vou abrir aqui para vocês verem a aparência. Basicamente, ele é um composto com vários adubos orgânicos juntos. Ele tem então aqui farinha de pena, farinha de osso, SOP, que é sulfato de potássio, e fonolito, que é uma rocha vulcânica. Então, esses componentes aqui todos vêm numa cápsulazinha. Deixa eu mostrar a aparência dela, deixa eu abrir aqui a embalagem. Deixa eu mostrar de perto para vocês. Ó, essa é a aparência e basicamente você faz um furo no solo e enterra essa cápsula. Ele inclusive vem com um furadorzinho aqui de plástico que você usa para fincar o substrato. Ele cria um buraquinho e você coloca isso aqui, e aí ele tem a dose recomendada pelo tamanho de vaso. Ele fala para aplicar 1 a cada 20 centímetros, então para um vaso menor que nem esse eu coloco 2, um vaso maior eu coloco 4 mais ou menos. E a recomendação da embalagem é fazer a aplicação a cada 2 meses, então é isso que eu tenho feito. A diferença desse adubo para o adubo azul que eu mostrei anteriormente é que o adubo azul é um adubo mineral, então ele está disponível para a planta imediatamente. Assim que você aplica, os nutrientes já estão ali na raiz para a planta absorver naquele instante. Enquanto um adubo orgânico, você faz a aplicação, só que ele precisa ser decomposto até estar disponível para que as plantas possam consumir. E apesar desse tipo de adubo demorar muito mais tempo para estar disponível para as plantas, a grande vantagem é que, como ele vem de uma fonte orgânica, ele é muito mais complexo do que um adubo mineral tradicional. Então, além do nitrogênio, fósforo e potássio, né, que são os macronutrientes principais das plantas, esse tipo de adubo libera cálcio, enxofre, silício, que são coisas que não necessariamente você encontra em adubos orgânicos tradicionais. Eu vou fazer uma aplicação aqui na acerola para mostrar para vocês como é simples. Eu espero que dê para enxergar bem, mas basicamente ele vem com esse furador aqui. Então esse vaso ele tem uns 50 litros, eu vou fazer a aplicação de 2 tubetes desse aqui. Você vem com o furador, faz um furinho, dá uma chacoalhada, e aí você pega e encaixa o tubete aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazer um furo. E encaixar o tubete. Na sequência você vem com uma mangueira e molha bem para ele começar a dissolver. E aí nos próximos meses ele vai fazer a adubação da planta. E falando agora sobre os últimos 2 produtos que eu faço aplicação de forma recorrente nas plantas, são esses 2. Eu vou começar pelo Fosway, que é esse daqui, é o Forte Fosfito, é o nome que aparece aqui na embalagem. E ele é fosfito de potássio. Basicamente o objetivo de você fazer a aplicação desse produto aqui
é você induzir um mecanismo de defesa nas plantas contra os oomicetos, que são seres vivos parecidos com fungos. Eles não são fungos, mas eles têm comportamento similar e que afetam as raízes e o caule das plantas. Então, várias doenças comuns, Pythium, Phytophthora, que são doenças de raiz, e gomose, que é uma doença que é o nome popular que se dá para uma doença que afeta o caule, que o caule começa a soltar uma secreção assim, são todas doenças causadas pelos oomicetos e que geralmente são devastadoras, uma vez que ela se estabelece, principalmente em plantas pequenas, geralmente a planta morre, não tem nem o que fazer, e uma vez que o solo está contaminado, é muito difícil você descontaminar o solo. Num vaso você até consegue limpar e trocar o substrato, mas no solo para valer, né, numa planta num canteiro, é difícil você resolver. Então eu faço a aplicação disso aqui a cada 2 meses, via foliar. Eu sigo a instrução da embalagem que fala para você aplicar 2,5 ml por litro de água. Eu faço isso, coloco 2,5 ml por litro de água, coloco no borrifador e aplico em todas as plantas, geralmente no final da tarde. E é importante a aplicação desse tipo de produto porque em vasos, principalmente, às vezes em períodos de chuva, as raízes ficam meio que afogadas ou ficam na presença de muita água por muito tempo. Então isso aqui ajuda a evitar as principais doenças de raiz que acabam matando as plantas. Vou falar agora do outro produto. O último produto que eu uso de forma recorrente, então, é esse aqui, que é o silicato de potássio. O nome comercial desse daqui é Imperial Silício, mas tem algumas marcas diferentes, não precisa ser especificamente esse daqui. Qualquer um que seja silicato de potássio vai ter a mesma finalidade. E para que serve esse produto? Apesar do nome ser parecido, né, esse aqui é silicato de potássio, esse aqui é fosfito de potássio, a função é bem diferente. O objetivo da aplicação do silicato de potássio é você ajudar a fortalecer as folhas da planta, porque o silício que tem aqui, ele se acumula na cutícula das folhas e ajuda a folha a ficar mais rígida. Então ela lida melhor com sol, vento, maresia, que é o meu caso aqui, que eu estou perto do mar, né? Então evita que a folha resseque, por exemplo, em vendavais, ajuda no murchamento quando bate muito sol, né? E as plantas perdem um pouco da rigidez. Então eu faço a aplicação disso aqui também a cada 2 meses, intercalado com esse outro, com o Fosway. Então, por exemplo, no primeiro domingo do mês eu faço a aplicação do Fosway, no mês seguinte eu faço a aplicação do silicato de potássio, no outro do Fosway, então eles são sempre aplicados com intervalo de 2 meses. Esses 2 produtos não custam muito caro e como você usa só 2, 3 ml, eles acabam durando uma eternidade. Essa minha embalagem eu comprei antes de morar aqui, já faz uns 2 anos e ainda tem um monte sobrando. Então essa aqui é uma embalagem de 500 ml e essa aqui é uma embalagem de 1 litro. O uso desses 2 produtos foram dicas de um produtor de um viveiro que eu conheci quando eu fui comprar um pé de jabuticaba um tempão atrás. E desde que ele me deu a sugestão, eu tenho usado. Eu não consigo mensurar qual é o efeito de cada produto desses, mas as plantas vão bem aqui, então eu acredito que seja importante. E para encerrar o vídeo, eu vou falar de 2 produtos que eu não uso de forma recorrente, mas mais pontualmente ou sob demanda. E quem acompanha o canal já deve ter me visto falar sobre eles. Então o primeiro é esse aqui. Esse produto aqui é o ferro quelatizado ou quelatado. E basicamente isso aqui você aplica quando você vê sinais de clorose. A clorose eu vou colocar uma imagem na tela, mas é basicamente quando você tem a folha com as nervuras da folha estão verde escura e o resto da folha está amarelando ou amarelada. Isso geralmente acontece quando o pH do solo está alto e a planta não consegue fazer a absorção do ferro. Esse ferro é um ferro EDDHA e esse ferro consegue ser absorvido pelas plantas independente do pH. Então ele ajuda bastante quando você tem sinais de clorose. Aqui acontece bastante na jabuticabeira híbrida, eu não sei qual é o motivo, mas acontece em algumas outras plantas também. Quando eu vejo, no limoeiro acontece também. Então quando eu vejo isso, eu faço uma aplicação, espero 2 semanas e se os sinais continuam, eu faço uma segunda aplicação. Geralmente eu faço 2 aplicações no máximo e aí eu espero pelo menos ali 1 mês ou mais para ver se tem necessidade de aplicar novamente. Um ponto importante que eu já comentei no outro vídeo quando você faz a aplicação do ferro, as folhas que já estão amarelas, elas não vão esverdear. Você tem que esperar ver os sinais nas folhas novas que vão surgir após a aplicação. Se a folha nova que nascer depois da aplicação nascer verde escura, é porque já fez efeito. Se elas continuarem clarinhas, você pode fazer mais uma aplicação do ferro quelatizado. E o segundo produto é esse aqui, que o nome comercial desse aqui é alga fértil, mas basicamente ele é um extrato de Ascophyllum nodosum, que é um tipo de alga
e tem uma série de estudos científicos que esse tipo de alga ajuda no enraizamento das plantas. Então, quando eu faço a aplicação disso aqui, geralmente logo após um transplante, né, quando eu trago a planta para minha casa pela primeira vez e faço o plantio, eu sempre faço uma aplicação de Ascophyllum nodosum. Quando eu faço troca de vaso, né, eu tiro a planta de um vaso pequeno para ir para um vaso maior, por exemplo, eu também faço a aplicação desse produto. E quando tem algum estresse na raiz, então, por exemplo, quando eu tenho que mexer muito no vaso por algum motivo, para remover alguma planta, ou no caso da minha jabuticabeira sabará, que o vento derrubou ela, quebraram muitas raízes, eu fiz a aplicação dessa alga também. Então eu faço acho que 5 a 10 ml por litro de água, não tem muito risco, isso aqui ele não tem nenhum risco de queimar as plantas, é um extrato orgânico mesmo. Você mistura com água e aplica diretamente na raiz. Eu esqueci de comentar, o ferro também, você mistura em água e aplica na raiz. A dosagem do ferro eu faço meia colher de chá, ou até um pouco menos de meia colher de chá por litro de água. Pessoal, segue um resumo de tudo que eu falei no vídeo até agora para quem quiser tirar um print. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenha sido útil. Como sempre, se vocês gostaram e do conteúdo foi útil, eu peço para deixar uma curtida, porque ajuda bastante o canal. E na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para o vídeo da adubação das flores, caso alguém tenha interesse, né? Esse aqui foi para árvores e arbustos, e o outro vídeo é para flores, que são plantas com crescimento bem mais vigoroso, né? Bem mais rápido e que requerem mais adubo. Se você está interessado em conteúdos sobre o cultivo de plantas em vasos, lembra de se inscrever no canal para receber notificações dos meus vídeos futuros. Por hoje é só e até o próximo. Valeu!